eu me sinto muito honrado em estar aqui, nesse tribunal, conforme eu peticionei nos autos, né? Pedi para... Eu não me considero bom em oratória, também eu não vou aprofundar muito nas questões de direito, porque acho que todos aqui sabem muito mais do que eu. Mas vim realmente trazer aqui o que eu me propus, que é um debate honesto, é trazer um pouco da minha história. Eu vou tentar não me emocionar, porque é muito triste, sabe? Trago aqui, na verdade, de coração, eu não queria estar aqui, mas não porque eu não tenho um extremo respeito. Eu cheguei bem cedo, quis conhecer todos os lugares, quis tirar foto. Eu já fui seu aluno, passei no seu gabinete, deixei uma carta. Eu tenho o livro de praticamente todos os senhores aqui. Então não é por isso, mas é porque eu realmente não gostaria de estar nesse lugar, de estar me expondo à minha vida. Mas tem momentos que a gente precisa. Eu acho que da mesma forma que... E eu vou... Desculpa se eu quebrar algum protocolo, não cumprimentar primeiro o presidente, mas recentemente... Mas eu assisto muitos julgamentos aqui desse tribunal. E recentemente eu vi que a senhora ministra falou que certamente sabe que não mudou o judiciário, mas que o judiciário também não havia mudado. Mas eu queria dizer assim, que se eu estou aqui hoje é por causa da senhora. Que muitas vezes eu sei como é ser uma voz que sequer é ouvida. E quando a senhora fala certas coisas tão precisas, tão necessárias, né? Já dizia, acho que Pablo Neruda, que é importante a gente misturar, né, a poesia com a prosa. Então, eu acho muito triste esse debate, essa discussão, porque... E aí eu vou começar saudando por uma ordem cronológica que eu preparei, que seria... Gostaria de saudar primeiro a excelentíssima ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber e a ministra Ellen Grace, que tanto lutou para quando a gente nem se falava sobre a síndrome de Down. E eu também gostaria de cumprimentar... eu fui aluno, né, do professor João Maurício Adeodato, que nos deixou recentemente. Fui também aluno do senhor por um período na USP. E também fui colega, assim, não do mesmo tempo, mas do advogado, do chefe da Advocacia Geral da União, doutor Messias. Enfim, o que eu me propus aqui a trazer, que é o que eu venho fazendo desde a faculdade, quando eu fazia parte do movimento estudantil, hoje com alguns colegas que eu até reencontrei. Hoje, por exemplo, eu tenho uma grande admiração por uma jovem juíza que passou em segundo lugar no concurso da magistratura de trabalho, Gelba Serpa. E aí a gente sempre defendeu, a gente lançou um projeto, ainda na faculdade do Recife, que era por uma pesquisa mais humana. Quando eu teve no momento da CAPES, da redução da redução da quantidade de bolsas, e como se não fosse necessário ter o estudo, que é o que hoje a gente está mais familiarizado, o estudo de dados, né? Porque os dados eles têm que ter uma função. Não adianta a gente também ficar só discutindo coisas em abstrato. Sempre quando eu não entendo uma coisa, eu faço um exercício mental. Eu volto para um ponto anterior, né? Para um pressuposto, para entender. Mas isso faz sentido? Isso não faz? Então, assim, para mim, respeitosamente, não quero desrespeitar ninguém, mas assim, não faz sentido essa discussão, conforme eu coloquei o relatório do Tribunal de Contas da União recentemente, do qual eu participei ativamente em diversos grupos focais de debates, e consta nos autos, na petição desde o dia 1º de junho, o que se coloca ali, no relatório da própria TCU, é o seguinte, mostra, né, uma questão de uma falha generalizada, tá? No sentido de que
Porque quando foi estabelecida a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, começou-se a prever que fosse obrigatório o mínimo de 5%, né, para pessoas com deficiência. E 2015 para cá, a gente não tá nesses 5%. Na verdade, invocando a Lei 8213, acho que artigo 91, artigo 93, que é o que fala da questão da contratação de jovens aprendizes e de pessoas com deficiência. Atualmente, o Brasil não consegue chegar a 2%. O que sempre quando a gente coloca, quando a gente pede, e eu tenho pedido muito em muitos lugares, assim, e como eu falei, eu não me considero advogado, e não é por não respeitar a profissão, mas é porque eu acabo pegando causas que são de amigos, ou de interesses, ou de pessoas que me tocam, e cada etapa do processo, como cito novamente a senhora, não é um número, é uma vida que está ali. Então, recentemente, né, eu precisei pegar o processo do meu irmão contra um banco, que eu acho que eu não posso mencionar aqui o nome, enfim, e de um caso gravíssimo do TRT de Pernambuco, que existem muitos profissionais em Pernambuco, no setor público e nas perícias, especialmente, né, do TRT6, que sequer tinham qualquer conhecimento na área de psiquiatria, que não tinham RQE. Isso eu já instaurei a corregedoria, o ministro Mauro Campbell a acolheu e apurou, mas assim, eu tanto estudei, eu comecei a estudar muito medicina, porque eu vi e falava, isso não está certo, isso não existe. Então eu precisei estudar, passei tipo assim, uma semana só lendo livros de medicina de Lacan, e eu vou até aproveitar para citá-lo, que é assim, a gente só consegue ver o que a gente tem cognição para ver. Tudo no Brasil está conectado. Assim, a questão do adoecimento do trabalhador, a questão de como está banalizada a saúde mental, a neurodivergência, porque as pessoas, elas acham, aliás, elas não acham, elas têm certeza, porque se uma pessoa que não tem nenhum estudo em psiquiatria se coloca para um tribunal como expert, o que agora causa um prejuízo para mais de 300 processos no TRT da 6ª região. Então, você permitir, eu implorei, eu fiz mandato de segurança, assim, também, em algumas questões de concursos, eu cheguei a implorar, a também pedir ao CNJ e assim, honestamente, recentemente, não é uma piada, tá, minha gente? Eu pedi ajuda até o Papa. Eu escrevi para ele, para que ele pedisse, para que se dirigisse, para poder chegar e dizer assim, olha, eu fiz tudo. Então, assim, tentando trazer, vou falar brevemente um pouco da minha vida, como pessoa no espectro autista, e aí eu vou falar o que é ser leve, o que é grave. Então, nós temos hoje um problema muito grande que se refere ao DSM-5. Para que os senhores tenham noção, o DSM-5, né, que ele foi feito com base na realidade exclusiva dos Estados Unidos e Canadá, a serviço e aos interesses da indústria farmacêutica, porque o controle de medicamento lá é mais rigoroso. Então, para poder ramificar... Eu posso beber essa água aqui, né? Poder ramificar. E permitir vários diagnósticos. E aí, é um estudo que, desde que foi publicado, né, esse manual, ele é utilizado como se fosse uma verdade, mas o que não é.
apesar da influência, a gente sabe, né, dos Estados Unidos, de tentar, afinal de contas, já dizia Foucault, quem tem o poder constrói o saber, e quem tem o saber chega ao poder. Então, o DSM-5, ele é criticado mundialmente. Ele subcategorizou e foi criando, em comparação com o DSM-4, ele subcategorizou e criou mais de 200 transtornos mentais, a despeito de muitas críticas, principalmente da própria União Europeia e da França, que lançou um movimento mundial Stop DSM-5, que vem criticando desde então. Então, é no sentido de, quando eu fui, né, fazer quesitos, a perita, nesse caso, eu perguntei, tá, mas assim, a gente tem, nos Estados Unidos, muitos trabalhadores, pelo padrão de consumo, eles conseguem ter 3 jornadas, o que aqui a gente não consegue, a gente está ainda na 6x1, por exemplo, então eu não consigo imaginar como alguém pode. E aí, assim, eu acho muito perigoso essa questão de a gente trazer aqui um tema, e como eu falei, eu vou falar um pouco da minha história, e ao mesmo tempo também os dados, que é o que realmente deveria importar mais, assim, a realidade, né? A primazia da realidade, a primazia do mérito. E aí, nesse caso, a gente não pode a gente não pode confundir liberdade de expressão, liberdade acadêmica, com o que é validado cientificamente. Porque, por exemplo, os Estados Unidos agora retiraram-se da OMS. A gente tem uma população que cada vez toma menos vacina. Então, assim, a gente não pode escolher o discurso científico, e não que ele seja uma verdade universal ou absoluta, não. Mas, assim, se existe um sistema multilateralista, é para se definir que algumas pessoas vão tomar decisões e vão ser responsáveis por elas, e depois que se revise. Mas o que não pode acontecer é cada médico, no caso concreto, escolher o que vai aplicar ou não. Então, no meu caso, até os 7 anos de idade, eu não falava, eu não tinha dificuldade de locomoção, a gente também não tinha condição financeira. Minha avó e minha mãe, com muito esforço, conseguiram que eu fosse para uma análise na neurologista. Ela me identificou, só que ela recomendou, porque isso foi antes de 2015, então ela recomendou que eu escondesse o diagnóstico. Eu escondi. Comecei a estudar para concurso, passei no concurso Banco do Brasil como ampla concorrência, e aí depois tive acesso ao plano de saúde, consegui fazer vários exames e tudo, e hoje, assim, eu tenho laudos que, felizmente, que conseguem me validar em concursos públicos, mas é por uma questão também de acesso, de dinheiro, a ter acesso a esses profissionais. O que a gente não tem na saúde pública, infelizmente. Então, assim, ainda não deixa também de ser um critério econômico, um critério socioeconômico. Vou dar outro exemplo. Fala-se tanto aqui em questão fiscal, em questão de dinheiro, eu acredito que eu sou um dos únicos, ou um dos poucos casos que eu estou lutando para ser desaposentado por invalidez. Eu fiz concurso, passei na ampla concorrência, sempre entreguei resultado, fui assediado sexualmente, fui chantageado e me aposentaram. Minha mãe, com 67 anos, continua trabalhando e eu, assim, estou aposentado. Eu acredito que eu consigo me provar, que eu consigo ser útil para alguma coisa pela minha fala. Ao mesmo tempo, eu estou aprovado em diversos concursos públicos, seja como professor. Às vezes eu fico muito nervoso e eu acabo tendo transtornos de escoriação, e aí eu começo a mexer muito aqui, às vezes fica ferido, e aí eu estava fazendo uma prova de professor, e acabou que sangrou um pouco, me ler a prova, e eu fui agredido, eu fui eliminado, eu fui expulso da prova. Está entendendo? Então, assim, é essa a realidade. Então, essa questão de 1, 2 ou 3, isso carece de respaldo científico. Isso é criticado mundialmente.
O objetivo disso é para ajudar. E, além disso, eu vou finalizar pelo tempo, porque também já consta nos autos, o relatório do TCU, recentemente, que foi publicado, que ele mostra claramente que o Brasil não vai cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que as empresas privadas estão, a maioria, quando é fiscalizada, não respeita a cota nem de aprendizagem, nem de pessoas com deficiência, não chegam a 2% e têm recebido multas. Toda semana tem no site TST uma empresa multada pelo descumprimento dessas cotas. Então, assim, a pergunta que eu deixo é: como é que a gente não está chegando em 2%, que não é nem o mínimo previsto em lei? E isso não são dados que eu estou inventando, são dados que estão documentados e emitidos pelo próprio Estado. Como é que a gente vai chegar? A gente não está em 2% e vai revisar, sendo que esse próprio Supremo tem um entendimento consolidado que não admite ação afirmativa às avessas. Então, a gente não está cumprindo o mínimo e vai discutir, tem que se discutir como se vai chegar pelo menos no mínimo. Deveria ser esse o discurso que eu esperaria da AGU e do Ministério Público Federal. Inclusive, outro dado, o último dado, prometo, é que nós temos no país cerca de 5 mil de agências previdenciárias, né, do INSS, e apenas 5, sendo 3 em São Paulo, tem sala multissensorial. Como eu falei, como eu fui lá recentemente no INSS, a semana passada, pedi para ser desaposentado, e ainda não fui, tá? Fica o meu apelo, porque eu quero trabalhar, eu quero contribuir por esse país. E foi muito triste uma cena que eu vi, assim, eu fiquei com vontade de chorar, porque eu tinha pedido para a minha sala, a sala multissensorial, porque é muito lotado as agências, e aí tinha, assim, tinha umas 2 crianças lá gritando, não existia nenhum tipo de prioridade diferencial para essas crianças serem atendidas, elas gritando no meio do povo. Foi uma coisa assim que eu filmei, porque eu acho importante mostrar para os senhores, mas eu fiquei assim, com vergonha de colocar isso publicamente, tá entendendo? Porque isso para mim é o que a Hannah Arendt vai dizer de banalidade do mal. Então, eu gostaria também de dedicar essa minha fala aqui à minha irmã, que também era neurodivergente e, infelizmente, não está mais aqui, e não por motivos naturais. E a gente sempre elogiava muito a ministra Carmen Lúcia, é uma admiração de longa data, está aqui, inclusive, tem todos os seus livros. E a expectativa, se o problema é uma questão fiscal, vocês podem ficar tranquilos, porque a expectativa de vida de pessoas no espectro autista ela é menor, ela é cerca de 20 anos menor em dados que tem. E, por fim, eu vou dizer mais um fato sobre mim, queria me expor, mas já me expondo, que eu fui fazer, o tempo todo, a sociedade ficava falando para mim, você tem que ter uma habilitação, você tem que ter uma habilitação. Só que eu sabia que eu não tenho coordenação para ter uma habilitação. Então, eu reprovei 10 vezes no Detran, acho que fui aprovado na última por clemência, e, assim, de minha parte, vocês podem esperar que eu nunca vou estar requerendo esse alíquota para dirigir, porque se eu fizer isso, eu vou estar sendo um perigo para mim e para a sociedade. Então, é esse o Brasil que eu queria chamar a atenção. Eu agradeço muito, me sinto honrado e desculpa qualquer coisa.